Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão, hoje em que nós vamos falar sobre o primeiro turno do Ceará e as primeiras contratações que já estão aqui em Carlos de Alencar Pinto e viram opções para o técnico Léo Condé para esta sequência do Campeonato Brasileiro, principalmente no segundo turno. Além disso, tem mais um jogo atrasado contra o Fluminense que a CBF irá definir a data. Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa de hoje, que ele é dedicado a Francisco Emanuel de Oliveira Paula, pai do nosso querido Breno Rebouças, narrador, comentarista, repórter aqui do Sistema Verdes Mares, que infelizmente no dia 13 de agosto de 2025 veio a falecer. Conhecido como Manuel Bocão, é um cara que fez história principalmente em Maranguape, é um desportista cearense nato que fez uma história muito longa e que deixou sua marca aí para o futebol alencarino. Então a gente deseja aqui um forte abraço ao Breno Rebouças, a toda a sua família e todos os amigos do Manuel Bocão. Continuando aqui com o nosso Jogada do Vozão, que é um programa que, apesar de ter este lado analítico, né, a gente também preza por essa questão mais próxima dos nossos companheiros aqui, do Breno Rebouças. Um forte abraço para ele. E dando sequência, nós vamos falar sobre o Vozão, hoje com Yuri Rocha, mais uma vez, já sabe o caminho da casa aqui praticamente, né? Terceira vez, né? Terceira vez aqui no nosso Jogada do Vozão, já veio aqui na época que era Cearacast, e mais uma vez Yuri Rocha, que hoje participa ali do Nossa Glória Lutar também, na página aqui que existe no Instagram. Queria que você falasse também aqui, seja muito bem-vindo para a gente destacar o Vozão para essa sequência. Obrigado, Samuel. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Primeiramente, desejar nossas condolências ao Breno, né? Como você falou, o Manuel Bocão é uma figura muito relevante no esporte do Ceará, então queria deixar aqui minhas condolências a ele e à família. E é sempre um prazer estar aqui, um prazer falar de Ceará com meu amigo Thiago aqui né, já se conhece de longa data também, então é muito relevante. Então vamos trocar ideia sobre esse primeiro turno do Vozão aí. Legal, o Yuri já trouxe pra gente, né? O Thiago Rodrigues, hoje participando aqui com a gente, ele que toma de conta ali da página Tua Glória Lutar, já também teve ali contribuições com o Ceará Mil Grau, torcedor do Alvinegro de Porangabuçu. Seja muito bem-vindo, Thiago. Valeu, meu irmão, muito obrigado. É muito bacana estar tendo essa experiência, principalmente aqui do lado do Yuri, que já é um amigo de longa data aqui, faz parte aí dessa mesma paixão que nós temos aqui pelo Ceará. Também quero deixar registrado os meus sentimentos pelo ocorrido. É uma situação muito triste, mas logo essa falta, esse sentimento vai se tornar saudade e vai sempre estar marcado no coração de todos que eram próximos, que a gente consiga estar sempre crescendo e desejar muita força mesmo para ele nesse momento. E vamos falar de Ceará, que é a nossa grande paixão. Exato, vamos falar do Vozão e começando sobre o raio-x deste primeiro turno, né? O Ceará que ainda falta um jogo contra o Fluminense, a gente sempre destaca isso. A CBF ainda não definiu a data deste próximo compromisso, mas o Vovô até aqui está na 12ª colocação, com 22 pontos somados e são 18 jogos. 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E aí queria saber de vocês, essa avaliação deste primeiro turno do Ceará é positiva, é negativa? Precisaria de mais do Ceará? Como é que vocês avaliam Yuri e Thiago tendo este primeiro recorte do Vozão? Samuel, eu vejo sempre muito a questão do alinhamento expectativa-realidade, né? O Ceará está voltando para a primeira divisão agora esse ano. Normalmente os clubes que estão voltando passam por um momento de reestruturação, de entender um pouco como é que funciona a Série A, tanto a nível financeiro como a nível técnico também, né? Então, naturalmente, você esperava já uma dificuldade nesse primeiro turno, né? Eu até brinco que se você chegasse para qualquer torcedor do Ceará e dissesse assim, olha, a gente vai terminar o primeiro turno com 22 pontos na 12ª colocação, com um jogo a menos, eu acho que todo mundo assinaria embaixo, né? Mas, naturalmente, o campeonato vai se desenhando, vai se mostrando, né, algumas situações. E eu acho que sim, o desfecho é positivo, mas também ficou um pouco do sentimento de que talvez, com alguns ajustes que a gente vai comentar aqui durante o programa, a gente conseguisse estar indo um pouquinho melhor do que a gente está na classificação. Você também avalia desse jeito, Thiago? Eu acho que o sentimento geral é um sentimento positivo. Como o Yuri comentou, se você tivesse feito lá no início um contrato para a gente finalizar o nosso primeiro turno nessas condições, todo mundo ia assinar. Mas a gente sabe que no decorrer das partidas aconteceram algumas situações que barraram algumas melhorias, alguns pontos a mais que a gente poderia ter. Até no início do campeonato mesmo, jogando lá contra o Red Bull, a gente saiu vencendo de 2-0. A gente acaba lamentando porque naquele momento aconteceu de ter um empate. Então são alguns, não somente esse, mas são alguns pontos que a gente acabou deixando para trás. Mas
se você fizer um balanço geral, a gente enxerga como positivo e aquela sensação de que a gente está conseguindo fazer muito com um time realmente, literalmente limitado, que a gente sabe que quando você tem um acesso, o primeiro, o segundo ano, são anos muito turbulentos, né? Porque a mudança de patamar financeiro ela é muito gritante. Lógico que com o acesso, o nosso time acabou tendo um acréscimo financeiro, mas se você fizer uma comparação com os demais times e principalmente com equipes que já estão consolidadas na Série A, essa disparidade é ainda maior. Então, fica o saldo positivo desse raio-x desse primeiro turno, com a ressalva de que sim, poderíamos estar ainda melhor, e a gente precisa sim alimentar esse sentimento de querer estar ainda melhor, para a gente poder conquistar coisas ainda maiores dentro da história do clube, e o passo a passo é esse. Ano após ano a gente conseguir se consolidar cada vez mais, ano após ano conseguir crescer nesse patamar financeiro para que a gente possa fazer investimentos ainda maiores, que é o que o grande desejo do torcedor. Conquistas, ter momentos bons, e é óbvio que no futebol o nível de competitividade é muito grande, e a gente precisa se adequar e se adaptar a ele. Então, o caminho para que a gente possa se tornar cada vez mais competitivo é se consolidar cada vez mais na Série A. E pensando nisso é a permanência, né? O Alvinegro de Porangabuçu está com foco nisso hoje com 22 pontos e ainda tem um jogo restante contra o Fluminense por conta daquela situação da Copa do Mundo de Clubes. As partidas anteriores a isso tiveram que ser adiadas e a gente fica no aguardo da CBF. E aí, falando deste jogo, né? Você já falou aqui, Thiago, sobre a partida contra o Red Bull Bragantino, né? A estreia do Vovô fora de casa, 2-2. O time estava vencendo por 2-0, acabou que teve ali alguns problemas, né, defensivos, que acabou tomando 2 gols, né? Queria saber de vocês que, além desta partida contra o Bragantino, tem outro jogo assim que vocês avaliam, o time estava brigando ali, poderia ter conquistado, ou então o time realmente aqui não jogou nada, poderia ter tido um melhor rendimento e a gente perdeu pontos preciosos, seja dentro de casa ou fora de casa, neste primeiro turno. Assim, o jogo do Bragantino é muito marcante. Eu até tive a oportunidade de estar presente lá no estádio no dia. A gente começou o jogo muito bem, fez 2-0, estreia, né? Já daria um outro nível de confiança e tudo. Realmente fica aquele sentimento bem ruim de tomar 2 gols e 1 gol no final, vídeo histórico do Ceará, né? A torcida tem já um certo receio dos finais de jogos, dos acréscimos, né? Então foi um roteiro assim, um pouco doloroso, né? Eu gosto de destacar dentro do turno, assim, num aspecto, digamos, que poderia ter sido melhor, 2 jogos, né? Que, apesar da gente não ter rendimentos muito bons, são jogos que talvez naquela hora que você vai analisar a tabela, você diga assim, opa, são jogos que dá pra gente, digamos, acessíveis ganhar alguma coisa. Que foi o jogo do Juventude fora, né? Que é um jogo que, por mais que seja muito difícil jogar em Caxias, todo mundo sabe, os próprios times do G12 ali do Sul sofrem muito, inclusive o Corinthians perdeu agora lá semana passada, mas é aquele jogo de tabela que você olha e você diz, opa, aqui dá pra gente beliscar alguma coisa. Acho que o jogo do Mirassol aqui também, né? Apesar de que o Mirassol eu acho que é a grande surpresa do campeonato para todo mundo. Muito bem montado. Muito bem montado, muito bem organizado. Quem procura um pouco sabe que esse trabalho lá já vem sendo feito há um bom tempo, né? Mas realmente também tá no mesmo conceito de entrando agora e tudo, né? Na primeira divisão. Mas era aquele jogo também que você olha dentro de casa, para quem quer permanecer, e você pensa, poxa, é um jogo que a gente contava ali um pouco com os 3 pontos. Direto, né, também. Apesar do baixo rendimento, né, assim, ficou essa sensação. Eu tive essa sensação nesses 2 jogos. Eu acho que são jogos que talvez a gente poderia ter tido uma sorte um pouco melhor, né? E talvez também um pouco o jogo ali do Santos. Eu acho que o jogo contra o Santos em São Paulo, o Santos estava num momento bem turbulento, bem mal, ainda sem a figura do Neymar, né? Eu acho que foi um jogo que talvez a gente tivesse a oportunidade de também. A gente ganhou um empate, mas talvez dava para ter beliscado ali os 3 pontos. Mas também teve jogos que a gente imaginou que aconteceriam, né? A gente vai comentar aqui também alguns jogos que a gente pensou que talvez fossem ser jogos mais difíceis e a gente conseguiu trazer alguns pontinhos, né? Essa sequência dos últimos 3 jogos que o Ceará teve, né? De uma sequência extremamente pesada, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Então, se você anotasse ter o rendimento de pontuação que a gente conseguiu ter, de 9 pontos, a gente trouxe 4. Poderia também ter tido uma situação maior de pontuação, se não fosse algumas situações externas, de arbitragem e tudo mais. Parece mas choro, é o que a gente falou no início, né?
Se alguém chegasse antes dos jogos e dissesse assim, 4 pontos nesses mundo 9, assinava. todo mundo assinava, né? Todo mundo assinava. Mas também a gente saiu com aquela sensação de que, poxa, o jogo do Palmeiras, começamos na frente, e a arbitragem, discutir a arbitragem já no futebol brasileiro é chato, já é cansativo, né? Mas a gente fica ainda um pouco remoendo aquela, né? É inevitável, não tem como a gente acabar não remoendo, porque influencia diretamente, né? Não é querer terceirizar ou transferir resultado ou coisa do tipo, mas a gente sabe que questão de arbitragem é óbvio que vai influenciar sim na partida, mas o time tem que ser muito bem treinado psicologicamente para passar por cima disso dentro dos 90 minutos. Eu acho muito invocado isso, a questão do Palmeiras, principalmente da arbitragem, por conta... Muita gente me parou na rua para falar: pô, Samuel, aquele impedimento ali é o que me deixa mais cabreiro, né, a palavra, porque quando é um time daqui, a análise é muito mais rápida, muito mais precisa, né? E quando é um time de fora, tem todo um critério de avaliação, tintim por tintim, demora, né, até ver alguma coisa ali, enfim, nesse jogo contra o Palmeiras foi um jogo de fato que trouxe essa indignação à torcida do Ceará e também para quem estava acompanhando a partida, né? Porque é muito rápido a análise, a avaliação, se estava impedimento, se estava impedido ou não, se foi pênalti de fato ou não. Tem alguns jogos que marcam, outros jogos que não marcam. O próprio Léo Condé, depois do jogo, ele ressaltou isso na entrevista coletiva, não ficou satisfeito, né? Mas também não terceirizou a culpa do Ceará ter perdido aquele jogo por conta da arbitragem, né? O Vovô, que conseguiu até fazer um primeiro tempo ali ok, não teve sustos em relação ao time do Palmeiras, fez um golaço com o Lourenço, né? Mais uma vez, é até o que a gente vai destacar aqui também, é um atleta que tá no elenco do Ceará, então é um reforço, entre aspas, porque ele volta a ser a opção novamente, mostrando um bom futebol, e até o Léo Condé falou sobre isso, né? Porque era um jogador que estava no elenco, vinha em baixa, não estava tendo bom rendimento para uma Série A, e que agora vira uma opção, óbvio, para o time do Ceará. Mas, ainda falando sobre a questão das derrotas, né, os pontos que o Ceará deixou escapar, mas os pontos que o time conseguiu trazer em jogos difíceis que para vocês foram surpreendentes, no caso, além dessas últimas partidas. Eu acho que assim, é inevitável falar que o jogo do Cruzeiro, né, foi assim, o mais marcante, né, por todo o contexto que a gente vinha de 3 derrotas seguidas, um jogo em Minas, domingo à tarde, Mineirão lotado, Cruzeiro líder, Cruzeiro uma sequência, né, já de invencibilidade muito grande, o time bem, então toda aquela empolgação. E aí a gente costuma dizer que são aqueles jogos bem a cara de Ceará, né, quando a gente vai com a expectativa um pouco baixa, o time vai lá e surpreende a gente, então acho que foi o jogo mais... assim, desse primeiro turno que trouxe mais a sensação de que a gente imaginava um cenário diferente e saiu bem positivo. Acho que o jogo do Grêmio, apesar de o Grêmio estar fazendo um campeonato bem ruim, né, nunca é fácil jogar contra o Grêmio dentro de casa, foi um jogo ali difícil, a gente conseguiu trazer aqueles 3 pontos. O próprio Vasco também, que por mais que esteja bem, o Vasco sempre foi uma pedra no sapato do Ceará, independente da fase. Eu sempre digo que o Ceará sempre teve muita dificuldade em jogos contra o Vasco. Então, acho que a gente soube jogar muito bem essas partidas dentro de casa, né? Os clássicos regionais, com exceção do Bahia, todos a gente passou muito bem, né? Então, a gente conseguiu ganhar do Vitória, conseguiu ganhar do Sport em casa, ganhou o clássico também contra o nosso rival. E aí, realmente, foi o que deu essa sustentação, junto com essas outras vitórias, para a gente ter esse primeiro turno bem, bem sólido, né? Só um gancho do que a gente estava comentando anteriormente ainda sobre arbitragem, bem rápida, que é bacana quando a gente menciona o quão a arbitragem influencia ou não em um resultado negativo, mas também acontece em resultados até positivos. A gente pode pegar o recorte do jogo contra o Cruzeiro, que teve aquele gol do Marcos Vitor, que foi anulado em questão de segundos. Já conseguiram fazer aquela análise rapidinha ali. Eu só estou querendo citar a questão de que vencemos o jogo, poderia ter esquecido essa situação da arbitragem. Não somente... Você vê que é algo que realmente muito recorrente. E com relação aos jogos marcantes, o Yuri falou tudo, né? Do primeiro turno, um jogo que surpreendeu muito, obviamente, foi o mais marcante. Foi o do Cruzeiro. O Cruzeiro com invencibilidade, se não me falha a memória, de 16 jogos. Isso, 16 jogos. Estádio extremamente lotado, torcida com a confiança lá em cima. É um grande time, é um grande clube, é um grande escudo do futebol brasileiro. Mas o Ceará, ele tem muito dessa, né, de ir e vencer. A gente lembra de jogo contra o Flamengo lá no Maracanã e venceu. A gente lembra de outras partidas que o Ceará acaba conseguindo ter um resultado positivo quando a gente menos espera. Quando a gente acha que não vai dar nada,
aí ele consegue surpreender. E às vezes, quando a gente espera muito também, ele nos surpreende. E a própria história do jogo, né? Foi bem marcante, né? Você, 3 minutos a gente toma um gol. Foi. Com uma falha do Bruno, né? Então, assim, muita gente já muita gente já vai ser de lavada. Assim, você já foi com a sensação de que é um jogo que você vai ter a tendência a perder. Com 3 minutos você toma um gol, com o goleiro praticamente entregando a bola pro atacante, deu aquela sensação de né? Não deu tempo nem da gente respirar um pouco. Até a segurança dos caras, né? O psicológico dos jogadores, meu amigo, principalmente ali o Bruno Ferreira. Eu acho que era o William Machado, que participa. O Marlon foi reserva naquele jogo, foi o Marcos Vitor titular. Verdade. E aí o psicológico dos caras, né, vai pro Beleléu. Eu acho que isso também é um ponto positivo, né? Mostrou que o elenco tem resiliência, sabe jogar. Eu acho que são assim, esses 2 jogos mostraram muito bem isso, né? O jogo do Cruzeiro, essa resiliência em buscar a vitória num jogo extremamente difícil fora de casa. Acho que o jogo do Flamengo também trouxe um pouco dessa sensação desse espírito que o clube e os jogadores estão concentrados, tem um psicológico bom, né? O Flamengo, você sabe que todo mundo sabe que é um time hoje de estrelas. Sim. O Flamengo começou o jogo muito bem, fez logo um 1-0 e a gente conseguiu ali no segundo tempo empatar o jogo e talvez se tivesse um pouquinho ali mais, aí onde entra em alguma discussão que a gente vai ter aqui, talvez se tivesse um pouquinho mais de qualidade em algumas outras peças de reposição. Acho que era um jogo até pra gente também ter buscado a virada. Legal ter falado disso, da questão psicológica, vocês, né, o Thiago também tinha falado, porque o Ceará já vem de um tempo que ele trabalha muito bem isso com os seus jogadores, né? Desde a época do Wagner Mancini, naquele campeonato cearense, em que enfrentava o Fortaleza e tinha ali um Ceará que era aguerrido em campo, era um time raçudo, que sabia a dimensão do jogo. E até hoje os torcedores do Fortaleza reclamam disso do lado de lá, né? Porque o time do Fortaleza entra em campo contra o Ceará e parece que não consegue entender do peso do jogo. Mas muito por conta da força que o Ceará impõe nas partidas. O Ceará entende que clássico não é para fazer bonito, é para vencer. Isso já vem de um tempo, né? Tem com o Wagner Mancini, com aquele título estadual, com o Léo Condé já nessa sequência. E aí o Vovô vem encarando isso também na Série A do Campeonato Brasileiro. Encarou um Palmeiras de frente na Copa do Brasil aqui dentro de casa, naquela primeira partida. O Vovô fez uma belíssima partida, ao meu ver, acabou perdendo por conta mesmo de uma bola aérea que acabou tendo ali a sorte, né, também de conseguir colocar para dentro, mas no Campeonato Brasileiro o time vem batendo de frente contra adversários cascudos, né? Será existia a expectativa no começo da temporada? Vocês falaram aqui que nem o torcedor imaginava, né? Se tivesse um contrato para assinar, assinava. Porque no começo do ano, o Ceará imaginava ali que ia ter mais dificuldades. Muita gente falava, tem que contratar, tem que vir jogadores. E a gente continua falando disso aqui nos programas também, porque enfim precisa. Mas o Ceará conseguiu empatar contra o Bragantino, que vinha naquele momento no primeiro turno. E agora, na virada de turno, o Vovô vai novamente enfrentar uma nova roda gigante, né? E falando agora sobre essa perspectiva, essas contratações que estão chegando por aí, né? Vocês estão satisfeitos com o que está vindo para o Ceará? Como é que vocês avaliam do que o time ainda precisa e o que tem aí no mercado? Eu acredito que o torcedor do Ceará ele pode falar o que quiser do time, mas falar que não é um time de operário mesmo, literalmente usando esse termo, porque você enxerga realmente muita entrega e eu acredito que é justamente até o ponto em que o torcedor do Fortaleza mais comenta, porque eles realmente enxergam o quanto o time do Ceará realmente luta, briga, realmente tenta. Então, aquele detalhe, o que falta de repente em uma situação ou outra de refino, de qualidade, sobra em disposição, comprometimento, garra. Entrega. E o espírito do torcedor cearense, prioritariamente falando do torcedor do Ceará, a gente gosta muito de time brigador mesmo, de time lutador que realmente vai... Mesmo que o cara enxergue que não vai conseguir chegar na bola, mas vai, que o torcedor do Ceará ele gosta muito de ver a entrega em campo. E a gente enxerga muito isso no time do Ceará, no time do Condé, nas peças que nós temos hoje, eles realmente entregam isso. A gente não tem o que reclamar com relação a esse ponto. Com relação às contratações, era um clamor, né, da torcida. Todo mundo enxergava, todo mundo sabia, todo mundo via que realmente precisava reforçar esse time. Não poderia sentar na posição que conseguiu no primeiro turno, achando que vamos conseguir literalmente ter com as mesmas peças que temos. Tem o mesmo rendimento, é óbvio que a gente precisa reforçar, todos os outros vão se reforçar. Então, para a gente poder conseguir manter o nível de competitividade que a gente teve até aqui, é óbvio que a gente precisa de algumas peças que venham a ajudar e algumas outras que não
estavam tendo tanto espaço e não estavam conseguindo aproveitar, realmente tem que procurar outro clube, outro ar, que às vezes é bom até para o próprio atleta Sim. e para o time. Até o momento foram 4 contratações, né? Se não me falha a memória, a diretoria... Oficializadas 3, né? Isso, o é. Vina, Vina, o Zanocelo e o Rodriguinho, que foi anunciado ontem. Aí né? tem o Paulo Baia, que Paulo Baia tá bem encaminhado tá bem também, né? encaminhado, tem lá a possibilidade de ter o um Lautaro, né? centroavante. Que Isso, tem essa situação. Eu vejo que assim, a questão de início, né? Como a gente falou, as contratações, todo mundo cobrava muito naquele medo de não cair, de evitar o rebaixamento, que ainda é sim o objetivo do clube, né? Mas hoje acho que a gente olha um pouco para as contratações, talvez nesse intuito de, dá pra gente brigar um pouquinho além, né? Se com o que a gente tem, que já é bem enxuto, né? Mas como o Thiago falou, se não tem tanta qualidade, sobra em comprometimento, em vontade, e eu acho que, assim, o departamento de futebol, ele mereceu algumas críticas em relação à demora nas contratações, mas eu acho que esse ponto é um trabalho que já vem sendo feito, como você falou, Samuel, desde a época do Wagner Mancini, né? E dessa nova gestão que quer realmente procurar esse perfil de jogador que é mais comprometido, que talvez não tenha um refino técnico tão grande, mas que realmente seja ali, né? Tenha muita vontade, Fome, né? queira, como a de gente ter brinca, tenha fome, né? fome de querer crescer. E como o Thiago falou, também já falei em outras vezes aqui, o torcedor do Ceará gosta muito disso, né? Então a gente sempre teve ali digamos que as nossas melhores fases talvez não eram times tão refinados tecnicamente, mas eram times que tinham um grande comprometimento, e eu acho que o torcedor tem muito isso, mas a gente enxerga que cabe um pouquinho ainda mais de qualidade no elenco para que a gente realmente consiga brigar um pouco mais. E se serve de alerta, né? A gente tem que ter cuidado, porque os 2 rebaixamentos que tivemos, né? Se você ver, praticamente a gente terminou com a mesma pontuação que tem hoje, né? 2011 a gente terminou em torno de 23 a 24 pontos, que é ali a média para poder fazer os 45. 2022 também a gente não terminou o turno mal. Então acho que serve de alerta lá para todo mundo. Acho que a diretoria está ciente disso, de que não dá para sentar. O segundo turno muda muito, né? Os times começam digamos que assim, a priorizar mais, não tem mais aquela folga que existia do início ali de, depois eu recupero, não. Então, a turma que tá em cima vai querer brigar pelo título, pela Libertadores com mais força, quem tá embaixo vai começar a se mexer também porque não quer cair, então naturalmente o campeonato vai ficando mais difícil. Então, eu acho que esses reforços que estão chegando, a gente sempre tem que aguardar, jogar, né? Pairam algumas dúvidas em relação, acho que não se discute qualidade técnica do Vina, né? É um jogador que eu admiro muito, acho que foi um dos melhores que passou por aqui nos últimos tempos. Realmente, foi bem fora. É uma discussão boa. Talvez a gente precise de um outro podcast para discutir só isso, né? Porque aqui na redação a gente discutiu muito sobre isso, cara. A gente bateu muito nessa tecla. E aí eu ficava na dúvida. Mas, rapaz, será que o Vina é ídolo mesmo? Toda vida que vem torcedor aqui pro Ceará, pro jogador do Vozão, eu questiono. Será que o Vina é ídolo? Eu acho que a questão do ídolo, ela passa por muitas vertentes, né? Tem torcedor que olha muito mais pro número frio de títulos, né? Tem torcedor que olha ali pro momento, né? Então, eu acho que assim, a gente não... Eu confesso que eu não tenho 100% de certeza se é ídolo ou não, mas se você for ver, analisar friamente, o que o Vina fez no Campeonato Brasileiro de 2020 foi muito fora da curva, né? Foi assim, eu acho que realmente bem além do que a gente teve na história, né? E aí vai de cada um medir se isso realmente... É muito pessoal, né? Se isso realmente foi ali um indicador de ser um ídolo ou não, né? Mas enfim, como a gente falou, é uma discussão e talvez que a gente tenha que trazer para um outro podcast e trazer aí Vina, outros nomes também que sempre levantam essa discussão, né? Mas eu acho que ele sim tem muito a agregar. Fica a dúvida em relação à parte técnica e física, né? Tava no futebol com a rotação um pouquinho mais baixa, o Vina já tava alguns meses sem treinar, digamos, entre aspas, num clube, né? Mas assim, os indicativos mostram, né, que ele tá bem motivado, que ele tá bem com muita vontade de querer realmente ajudar. E aí você tem o Zanocelo, que a gente já conhece um pouco, né, que passou pelo rival. É um jogador que tem uma qualidade melhor ali no passe, não é aquele volante tão brigador, tão marcador, mas que ajuda um pouco mais ali na construção das jogadas, né? Eu acho que é uma boa opção hoje pra gente ter ali talvez para substituir eventualmente o Dieguinho, né, numa situação de jogo. O Rodriguinho, confesso que não conheço muito, né, veio do América, tem
mas a gente vê ali que tem aquele conceito de ponta mesmo, né? De velocidade, de drible, né? Que é uma coisa que a gente precisa bastante hoje. Com relação ao Vina, eu acredito que ele seja ídolo da atual geração. Uhum. Se você pegar essa galera mais nova aí, a referência que esse pessoal vai ter é do que o Vina fez, principalmente em 2020, ali naquela campanha do Ceará e principalmente naquele desempenho individual que ele teve. Então eu acredito que ele seja, sim, ídolo, tá caminhando bem para isso, mas principalmente da atual geração. Uhum. Se você for buscar um pouquinho para trás, até da minha geração, da do Yuri, a gente já vai falar de Sérgio Alves, a gente vai falar de Magno Alves, a gente vai falar de Mota. Então, por isso que eu acredito que entra no campo que você mencionou sobre a questão do individualismo, mas para a geração atual, eu acredito que ele, sim, é de fato um jogador que fez total diferença e que realmente ajudou muito o Ceará em alguns anos. Tem uma grande identificação com o time, isso é um grande fato. Demonstra e demonstrou em todos os momentos que gostaria de voltar e que quer ajudar. Então, isso, levando em consideração essa vontade de querer ajudar, sem dúvida nenhuma, e com a qualidade que ele tem, por mais que ele tenha passado 2 anos lá na Arábia, por mais que lá seja um nível de competitividade menor, ele tem sim sua qualidade e agregada às outras peças do time, eu acredito sim que ele consegue nos ajudar nesse momento, mesmo voltando de 2 anos de Arábia e etc e tal. Eu acredito que ele consegue sim, principalmente somado a essa grande vontade que ele demonstra de querer ajudar, de querer conquistar mais coisas pelo Ceará. Aí, se ele conseguir, nessa nova passagem, não estou nem falando ter o mesmo desempenho, mas se ele conseguir ainda permanecer em uma crescente, aí ele vai se credenciar a, de fato, se consolidar como ídolo da torcida do Ceará, de fato. Não somente de um recorte, de uma geração, digamos assim. Mas ele caminha bem para se consolidar como ídolo. Tem que correr mais um pouco aí para ganhar mais corações ainda da galera mais... mas que o caminho tá bem trilhado, sim, isso de fato eu também concordo. É um fato. Vamos torcer para que ele mantenha esse ritmo, porque ele estando bem, o Ceará vai estar bem e o que importa pra gente é esse escudo aqui que tá no nosso coração. Vocês até citaram aqui o Magno Alves, né? Acho que a história dos dois até se assemelha, porque em 2010 o Magno Alves também jogou demais ali com a camisa do Ceará, né? Um cara que já era tarimbado no futebol brasileiro, né? Tava meio esquecido lá no Catar, né? Tá lá no Catar, teve ali aquele primeiro momento no Fluminense, e aí ele chega a jogar com a camisa do Ceará e indo brilhantemente, né? Foi um cara que realmente fez muita diferença naquele ano, e também tem essa questão dos torcedores, né? Alguns também avaliam que o Magno Alves não seria ídolo, né? Mas eu considero o Magno Alves ídolo por toda a sua trajetória, por toda a sua identificação também com o clube, né? Alguns torcedores colocam aquela questão extracampo, né? Que o Magno Alves nunca foi ali de ir pra arquibancada, igual um Mota da vida, igual um torcedor, como tá sendo o Sérgio Alves também, pós carreira de jogador de futebol. Mas falando ainda sobre essas contratações, o Vina, ele não atua desde maio. A mesma situação do Zanocelo, né? Mas como vocês já falaram também, o Vina é aquela situação. Ele vem jogando a Série B do Campeonato Saudita, mas o próprio técnico Léo Condé já falou da qualidade do Vina, o quanto que ele pode agregar ainda mais no elenco do Ceará. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, ele já fez uma mudança tática ali, né? Ele saiu de 2 pontas, um 4-3-3, para um 4-4-2, né? Com o Mugni e o Lourenço ali sendo um pouco mais avançados, meio-campistas do Ceará. E aí eu queria saber de vocês, isso já é um spoiler do que pode vir para o Ceará daqui para frente, tendo em vista que o Vina daqui a 2, talvez 3 jogos, pulando esse jogo contra o Bragantino, já fica à disposição? Pode acontecer que tenha aí essa junção do Mugni com o Vina, ou teria que fazer uma outra mudança para poder dar certo? Pode ser um spoiler, talvez seja, já trabalhando essa possibilidade, mas eu acho que o mais importante, independente disso, é você ter alternativas, né? Eu acho que hoje o futebol ele exige muito essa alternância dentro do próprio jogo, né? Então cada jogo tem uma história diferente e eu acho que a gente, pela limitação tanto numérica como de qualidade no elenco, não permitia que a gente tivesse muitas variações. Então as substituições eram os famosos 6 por meia dúzia, né? Protocolares. Em algumas situações, a gente até tendo que fazer improvisações, né? O próprio Ailon é um cara que você eventualmente usa ele como 9, usa ele como ponta, né? O próprio Lourenço é um que você eventualmente também usa como volante, usa como meia. E eu acho que com as contratações e com a chegada principalmente do Vina, você ganha, nós e o Léo Condé ganham com essa
possibilidade, né? E aí eu acho que vai caber muito mais a ele. Obviamente, cada treinador tem o seu estilo, né? Eu acho que foi importante essa mudança que ele fez e foi positiva, né? Como a gente comentou aqui, o próprio Lourenço, que vinha um pouco embaixo durante o ano, já demonstrou uma nova, né? Um ânimo mais renovado, fez o gol, um golaço, inclusive, né? Talvez isso se transforme num reforço interno dentro do clube que a gente não estava, de certa forma, contando. Então, eu acho que sim, acho que o mais importante é o Léo Condé ter essas alternativas, né? De eventualmente jogar com 2 pontos, ou eventualmente jogar com os 2 meios. O Vina hoje também, na época de 2022, já fazia um pouco isso com o Dorival. Acho que hoje talvez ele consiga ajudar, eventualmente também fazendo a posição ali do 9, né? Ou então o tal falso 9, como a gente fala, né? E como a gente tem hoje o Pedro Raul, basicamente ele não tem um banco à altura. Não tem concorrência. Né? Não tem concorrência, então talvez o Vina em situações de jogo, né? Ou então como o Pedro Raul vem sendo muito utilizado, né? Eventualmente no controle de carga, a gente consiga também utilizar ele nessa posição. O Yuri foi muito feliz quando ele comentou na questão de dar opções ao Condé. Em vários jogos, a gente enxergou o Condé tendo que colocar o Tubarão na lateral esquerda e puxar o Matheus Bahia para a ponta. Justamente porque não tinha uma opção qualificada o suficiente, digamos assim, com todo respeito a todo o elenco, mas alguma opção no banco que pudesse, de fato, ajudar naquela estrutura de jogo. Então, é literalmente uma alteração de grito. Eu preciso reforçar esse elenco porque eu estou precisando mexer em 2 posições, em 2 jogadores, para tentar resolver um problema. Então, quando ele chegou em um dado momento que os reservas da ponta não supriu a necessidade e a gente jogou com laterais dobrados, né? Não só o Bahia com o Nicolas, mas também em alguns jogos a gente teve Rafael Ramos e Fabiano no mesmo lado para fazer uma dobra de realmente de dando um pouquinho mais de liberdade para o Fabiano ou para o próprio Rafael, que os dois têm qualidade para jogar lá na frente, porque realmente não tinha essa opção de ponta para trazer volume de jogo, que eu acho que é onde se encaixa um pouco a figura do Rodriguinho que está chegando. Sim. Aí é literalmente esse grito que o elenco e que o Condé dava de que precisamos de reforços, precisamos de peças que nos ajudem a conseguir esse algo a mais que a gente consegue enxergar que é possível. Né? Com o atual elenco, a gente conseguiu sim ter um raio-x positivo no primeiro turno, mas sempre vai ficar aquele sentimento de que putz, com 1, 2 ou de repente 2 ou 3 peças a gente conseguiria ter de repente mais 3 pontos ou até mais, sendo bem otimista, digamos assim. Mas sendo bem realista, eu acredito que pelo menos 3, 4 pontos ali, se a gente tivesse 1, 2 ou 3 peças que o Condé pudesse rodar mais o elenco e dar mais dinamismo dentro da partida, a gente com certeza teria conseguido. Mas agora a gente está trabalhando para poder conseguir trazer, né? É muito importante que a gente traga essas peças e que, se Deus quiser, eles consigam render para que a gente consiga pelo menos manter o mesmo ritmo que nós tivemos no primeiro turno e, quiçá, de repente, a gente conseguir ter um rendimento melhor para alçar voos ainda maiores, não somente da permanência. É óbvio que a gente precisa, sim, mirar nos 45, é óbvio que a gente precisa ir de passo a passo, mas somos torcedores. A gente quer ver o nosso time sempre o melhor possível. O nosso lado clubista sempre vai gritar, a gente vai querer que o time no primeiro ano consiga coisas que até hoje não conseguiu. Nós somos torcedores, nosso coração está aqui. Mas analisando de forma crítica, de fato, e um pouco mais profissional, digamos assim, a gente entende sim que tem que ir de passo a passo, primeiro conquistar a permanência com os 45, conseguiu, vamos buscar uma Sul-Americana, né, que se garantir uma Sul-Americana, uma Libertadores. Isso tem que se tornar algo mais normal ainda pro futebol cearense, tem que se tornar algo que a gente não se surpreenda mais tanto, para tornar normal. É óbvio que isso é um trabalho que a gente vai, sim, de passo em passo, mas é óbvio que o nosso lado torcedor também vai querer que a gente consiga conquistar tudo a todo momento. Sim. É um grande fato. A gente já falou aqui do Vina, né? E aí eu vou entrar no assunto Zanocelo. Um volante que, quando passou aqui pelo Fortaleza, ele não teve tantas oportunidades, né? Ele teve ali um grande destaque no Santos, e aí ele chega no Fortaleza em 2023, atuou em 12 partidas, até na própria coletiva ele reconheceu que não foi bem no rival e que precisou ter este momento na Europa para conhecer outros
outros cenários no futebol para poder voltar mais cascudo, se a gente pode dizer assim, para vestir a camisa do Ceará. E aí ele falou do projeto, que foi isso que fez ele aceitar, porque lá no Estoril ele foi muito bem, né? Ele conseguiu fazer 31 partidas, 2 gols marcados, sendo camisa 5, depois camisa 8, o técnico fez ali variações com ele, e o Ceará já vinha namorando ele, tentando trazê-lo para o futebol cearense novamente, já há um tempo. O próprio Zanocelo falou isso na coletiva. E aí fica essa expectativa, um cara que passou por aqui, foi em baixa no Fortaleza e que agora fica à disposição. Vocês acham que ele já chega brigando por espaço ou precisa de um pouco mais de cautela porque tem aí volantes que estão segurando bem o Rojão no Ceará? Eu acho que assim, o meio de campo hoje, na parte da volância, a gente está bem servido, né? Realmente o Dieguinho tem feito um ano bem fora da curva, né? E eu acho que talvez a posição do Dieguinho fique ali um pouco parecida com a do Zanocelo, né? Um pouco mais de qualidade no passe, apesar do Dieguinho ter um poder de marcação muito bom, né? Eu confesso que não sei se ele chega como titular absoluto, mas eu vou ser repetitivo. Dá-se a mais uma opção, né? Então você tem mais opções para que, eventualmente, numa situação de jogo, você precise jogar com o Dieguinho e com o Zanocelo, ou eventualmente do Dieguinho no controle de carga não possa jogar, porque vem sendo titular praticamente em todas as partidas desde o início do ano, né? Então você consiga dar ali uma talvez se não no mesmo nível, mas pelo menos uma sustentação para conseguir fazer um jogo ou dois. Então eu acho que sim, o Zanocelo chega como uma boa opção. Não sei se chega como titular absoluto, até porque o próprio Lourenço tem voltado, né, tem correspondido já um pouco mais. Richardson também ainda um pouco abaixo, mas é um cara que já está voltando também a um pouco daquela forma que ele vinha anteriormente, apesar da idade, já das contusões e tudo, mas é um cara que ainda consegue um pouco ajudar. Então, assim, eu acho que, como a gente falou, o mais importante é o Léo Condé olhar para o elenco e poder ter situações em que possa usar Richardson, Zanocelo, Dieguinho, né, Lourenço, o próprio Mugni também, que vez por outra já fez ali uma de volante. Então, isso tanto em relação à partida como o próprio jogo também. O jogo vai se mostrando algumas situações que a gente precisa, né, ter opções para realmente fazer algo diferente. E para ti também, Thiago, tem uma expectativa com o Zanocelo ou não? O Zanocelo, ele, por característica e por posição, ele não é aquele jogador que vai entrar e vai resolver o jogo. Eu enxergo que ele é uma peça que vem para ajudar. Não acredito que ele seja titular, que ele já chegue usando a camisa. Eu acredito que ele vai entrar com aquele espírito de ajudar durante as partidas e, dependendo do rendimento dele, quem sabe, né? A gente tá falando de futebol. Pode acontecer do cara, de repente, do nada, estourar aqui, fazer o melhor ano da vida dele. A gente tem um exemplo do Vina. O Vina passou por vários clubes grandes do futebol brasileiro, mas se você pegar um recorte de onde ele realmente estourou, onde ele teve um ano completamente fora da curva, foi aqui no Ceará. Isso também pode acontecer com o Zanocelo. Onde ele virou o Vina, né? Antes era o Vinícius, né? Antes era o Vinícius. Aqui ele virou o Vina, né? Assim, ganhou o nome, ganhou força e também pelo rendimento dele. E aí é justamente esse ponto. A gente tá falando de futebol. O cara, de repente, pode entrar aqui, a camisa pode cair bem nele e ele fazer o maior ano da carreira dele. E a gente torce para isso. O cara tá vestindo a camisa do nosso time, a gente vai torcer para que ele tenha o melhor rendimento possível. Mas é o sentimento que eu tenho. Não é, óbvio, não é o jogador que eu vou olhar pro banco e vou falar, esse cara vai resolver o jogo. Eu vou olhar para ele e vou enxergar que esse cara pode ajudar no jogo. E diminuindo um nível de carga que o Dieguinho vem tendo. É importante que a gente também enxergue o Lourenço com bons olhos, que é um cara que já está dentro do clube, tem uma boa distribuição de passe, principalmente uma finalização a longa distância muito boa. O cara bate falta, chuta de fora de área. Então, é uma característica a mais para que a gente consiga, de repente, conseguir um ponto que a gente não estava nem contando. De repente, o cara consegue achar um chute ali, jogando contra equipes muito fechadas. Às vezes, a gente vai precisar realmente arriscar. Então, tendo o Lourenço, a gente consegue ter esse jogador com essa característica a mais. E, por isso, observando isso, eu acredito que o Zanocelo vem para buscar e lutar pelo espaço dele, mas não chega já vestindo a camisa, já jogando como se ele já estivesse aqui, porque já tem uma galera que está aqui, está jogando bem, e é por isso que eu acredito que ele vem para, nesse primeiro momento, principalmente com aquela característica principal de ajudar no decorrer da partida e para diminuir a carga do Dieguinho, do Lourenço. E assim, Samuel, eu acho que talvez algumas pessoas discordem, mas eu tenho um sentimento de que a torcida não está cobrando também nem muito só contratações daqueles caras fora da curva, que realmente venham para ser titulares. Eu acho que a gente tem ali 11, 12 jogadores que conseguem dar conta, como deram conta nesse primeiro turno. Eu acho que o que realmente assim, gerou essa pressão foi realmente você não ter
é, de fato, opções. Sim. Né? Então, assim, por mais que você não tenha um Zanocelo, que como o Thiago falou, e eu também acho, concordo demais com ele, que não é um cara que vai, talvez, chegar e ser titular absoluto, pode acontecer, futebol, mas pelo histórico e pela característica do jogador não é algo habitual, mas pelo menos que você consiga manter um nível, né, dos jogadores que já estão atuando, né? Então, a gente sentiu muito isso durante o campeonato, de o Ceará não conseguir fazer 2 tempos de uma constância, né? Ou a gente fazia um primeiro tempo muito bom, normalmente os primeiros tempos do Ceará eram muito bons e o segundo tempo já era um pouco abaixo, uma queda, porque ou parte física, porque quem estava jogando já não conseguia sustentar o ritmo que começou o jogo, ou porque realmente você tinha uma disparidade técnica muito grande entre quem começava o jogo e quem entrava no final, né? Então, não é desmerecendo, com todo respeito aos jogadores, mas a gente, em algumas situações, teve que recorrer ao próprio Guilherme da base, né? Que é um menino promissor, um menino que tem qualidade, que eu acho que vai ajudar muito o Ceará ainda. Mas talvez o feeling do momento, né, não fosse o ideal para ele. Talvez ele fosse ali uma opção para estar dentro do elenco, eventualmente num jogo ou outro, mas não uma opção para substituir de fato o Pedro Raul durante um tempo inteiro, durante um jogo inteiro. Né? Então, a gente precisa de realmente opções que não precisa ser muito fora da curva, mas pelo menos que consigam manter um nível do que já vem sendo feito, né, para que a gente realmente consiga ser sólido no campeonato. O Ceará tem sido sólido, mas a gente sabe que a Série A é muito difícil, é muito traiçoeira, e a gente precisa realmente, né, correr atrás desses 45 pontos e quem sabe até brigar um pouquinho mais aí acima. E um cara que vai chegar para ajudar também nesse elenco do Ceará é o Rodriguinho, um atleta jovem de 23 anos, estava atuando no Cruzeiro. Ele perdeu um pouco de espaço lá na Raposa, o técnico Leonardo Jardim não vinha relacionando ele para as últimas partidas, praticamente estava escanteado, e aí o vovô encontrou ali uma oportunidade, né? Como teve em outras ocasiões o Pedro Raul, que teve uma negociação bem minuciosa para poder trazê-lo. Lá no Corinthians, o Yuri Alberto era o titular absoluto, chegou o Memphis Depay e aí o Pedro Raul foi perdendo espaço. E aí o vovô conseguiu conversar ali com o Soldado, principalmente, né, que é o diretor de futebol da equipe corintiana, e conseguiu trazer o Pedro Raul. Matheus Araújo também do mesmo jeito, né, não vinha sendo aproveitado. E o Rodriguinho é um cara que chegou a fazer 19 partidas na atual temporada, 4 aliás, aqui é o Paulo Baia, que eu tô confundindo, só um instante. O Rodriguinho ele fez 8 jogos no ano, ele não vinha sendo aproveitado, mas no ano passado ele foi destaque do América Mineiro. Ele era um cara que jogava principalmente pelos lados do campo, mas no Ceará ele é anunciado, né, até nos bastidores fala-se muito, como um meio atacante que pode contribuir pelas pontas. E aí fica aquela coisa, né, é um jogador jovem, veloz, chuta com as 2 pernas e que, quem sabe, pode fazer sombra ali aos titulares nas pontas. Galeano perderia espaço pro Rodriguinho na visão de vocês ou calma? Só dando um alívio cômico aqui, né? A gente tá brincando que o Ceará pode trazer os dois grandes responsáveis pelo acesso, né? Isso. De forma parcial, né? A gente... Paulo Baia fez o gol do Goiás, que permitiu o acesso da gente, Foi. e Rodriguinho fez, que para quem não lembra, estava no jogo Ceará e América Mineiro no Castelão, e foi ele quem fez o pênalti que o Saulo Mineiro, Caramba, cara. que o Saulo Mineiro fez o gol. Que memória, eu não fazia ideia disso. E então a gente pode ser que a gente esteja trazendo aí quase que um acerto de contas, né? Com Já essa teve o turma. Dieguinho, que jogou lateral pro gol do Paulo Baia, né? Exatamente, Dieguinho jogou lateral lá e o Paulo Baia fez o gol, então a gente tá trazendo aí uma brincadeira interna os heróis do acesso também, né? Legal sem desmerecer, demais. pelo amor de Deus, o elenco do clube que fez um trabalho sensacional, né? Mas na parte de brincadeira foi isso. Muito bom, muito E eu bom. acho que sim, o Rodriguinho é um cara que vem pra... Como eu falei lá no início, eu não conheço muito, confesso que não lembro muito da figura dele no América, mas tem aquelas características, né, que a gente entende que o Ceará é um clube que precisa buscar um jogador novo, que já teve algum certo destaque, tá querendo crescer na carreira, né? É uma posição que a gente precisa, que é esse ponta hoje, né, e a gente basicamente não tem opções hoje para Galeano e para Pedro Henrique. Pedro Henrique tá um pouco em baixa. O Galeano também tem sido uma surpresa positiva durante o ano como um todo, né? Aquela coisa, se você se apegasse ao início do ano, acho que muita gente teria. Galeano teria sido uma das peças que teriam sido descartadas. Muita gente achava que o Galeano era filme repetido do Facundo Castro, Exatamente, né? Era a mesma coisa, chegava na ponta, não sabia, lá na linha de fundo, não sabia o que fazer com a bola, cruzava e não ia muito bem, né? Mas ele vem se encaixando. Então acho que o Rodriguinho vem para ser também essa opção, né? E como o Thiago falou, e é uma coisa que eu concordo muito, hoje o futebol é muito... Tem muitas variáveis, né? Tem
Às vezes o cara vai mal num time, chega um outro e se destaca muito. Às vezes o cara vem muito bem, vem pra cá e não consegue render. Às vezes um Rodriguinho desse que a gente não conhece tanto, como eu tô falando aqui, eu não conheço tanto. Mas é um cara que vem, chega, pode ser que chegue, se adapte, cai bem no esquema do clube, do treinador e deslancha, né? Camisa veste bem, Camisa né? veste bem, deslancha. Então, assim, eu sempre digo que o futebol hoje é uma caixinha de surpresas. Obviamente, alguns jogadores você chega com um pouco mais de certeza, pelo que já mostrou, expectativa, mas é tudo muito incerto. Hoje são inúmeras variáveis, treinador, elenco, cidade, né? Como é que o cara tá, o psicológico do jogador, como é que tá o clube. Então, acho que são muitas informações que decidem como é que vai ser o rendimento dele ali. Mas sim, analisando um pouco friamente, eu acho que com certeza tem muito a ajudar a gente. Que a gente realmente precisa muito. Parece que é uma característica que está enraizada no Ceará de observar jogadores que jogam contra o Ceará e tem um bom rendimento e traz. Você pode puxar lá atrás, Sérgio Alves foi assim. Sérgio Alves jogou Assim. contra o Ceará, jogou bem e o Ceará foi lá, trouxe. No Então, Central, né? Central de Caruaru. Isso. Fez 3 gols. Fez 3 gols no jogo de Copa do Brasil. Você vê que no decorrer da história, o Ceará sempre teve isso de trazer jogadores que teve um bom desempenho jogando contra nós. Você pode puxar até o Léo Gamalho. O Léo Gamalho também fazia, jogando ali pelo... Não, CSA não, pelo Asa de Arapiraca. O cara vinha pra cá... A gente tem um exemplo no elenco hoje que não era tanto de fazer gol, mas o Richard, né? Richard pelo Paraná, quando jogava aqui no Castelão, era... William Machado fechava. Também, né? Sim. Os diretores de Ceará falam que avaliaram ele bem, principalmente quando ele marcava o Saulo Mineiro. Sim. E aí viram nele um ponto de destaque e trouxeram agora para 2025. Então, só reforçando, né? O que realmente a diretoria, ela observa muito jogadores que jogam contra o Ceará e tem um bom rendimento e traz para cá. É aquela coisa, né? Se você realmente enxerga potencial nesse cara, você tem que trazer para ajudar. Então, o Rodriguinho, ele é um jogador que está buscando o espaço dele. Por características, ele traz uma boa expectativa para a gente, um jogador jovem. Estava em um grande clube do futebol brasileiro, que automaticamente puxa um nível de concorrência absurdamente maior. Então, para que ele conseguisse ter algum tipo de espaço, é muito mais difícil. Então, aqui ele tende a conseguir ter uma sequência, pelo menos um pouco maior do que ele teria lá no Cruzeiro, e aí cabe a ele aproveitar essa oportunidade de conseguir mostrar o futebol dele, conseguir mostrar o valor dele para o Brasil, jogando numa grande vitrine que é o Campeonato Brasileiro, e principalmente jogando em uma vitrine ainda maior, que é o Ceará, que a gente sabe que jogar no Ceará, e principalmente estando numa Série A, tem uma dimensão muito grande. Então, cabe a ele aproveitar essa oportunidade, tá em um outro time de massa, tá em um outro time que tem uma cobrança alta, tá em um outro time que tem uma presença de torcedor muito forte no estádio. Então, cabe a ele literalmente conseguir aproveitar essa oportunidade para dar uma deslanchada na carreira dele e conseguir resultados, projeções ainda maiores para a carreira dele, ajudando o Ceará também a ter projeções ainda maiores. Então, por características, como eu disse, ele tende sim a ser um atleta polivalente, que consegue ajudar a gente em várias variações dentro do jogo. Então, volta ao ponto que o Yuri comentou, que ele foi muito feliz quando ele menciona em dar opções. Então, com uma peça só, já chega um outro cara com algumas situações de características que o Condé vai poder variar dentro do jogo. Não somente, vou tirar essa peça para colocar essa peça. Não, dentro do jogo ele também vai conseguir fazer mais variações e trazer uma dificuldade ainda maior para o adversário. Porque é óbvio, hoje todos os clubes se estudam. É óbvio que uma partida antes contra aquele determinado time, óbvio que o Condé e todos os outros treinadores vão passar vídeos do jogo, do time, vão passar lances, vão passar características de jogadores. Então, quando a gente tem peças dentro do nosso elenco que não somente conseguem desempenhar bem somente uma posição, dentro da partida mesmo, eles vão receber comandos para variar. Então, isso vai dificultar ainda mais a leitura do adversário jogando contra a gente. Então, eu acredito que seja mais um jogador que não é uma estrela, que não vem com uma alta expectativa, mas que vem também com essa característica adjetiva de ser um atleta polivalente que pode nos ajudar e que tenha essas suas características potencializadas pelos atletas que nós já temos. É muito importante a gente não entender e não enxergar que esse cara vai vir para resolver sozinho. Não, ele vem para ser mais uma peça dessa engrenagem, para ser mais um operário, que com a característica dele somada às outras características, pode sim fazer com que a gente tenha resultados maiores, que é o que a gente deseja, né?
Isso. E além desses jogadores, tem a situação do Paulo Baia, a gente vai explicar aqui para o torcedor. O Paulo Baia, ele pertence ao Primavera, lá de Indaiatuba, São Paulo. Ele está emprestado ao Fluminense e o Fluminense estava querendo ali outro jogador para não perdê-lo, né? É tanto que ele relacionou o Paulo Baia para a partida passada contra o América de Cali na última terça-feira. O jogador está em negociação avançada com o Ceará por parte do atleta e também do vovô, tá tudo acertado e também com o Primavera. Só que tem essa questão do Fluminense, que vai atrás de outro jogador. Com a chegada desse novo atleta, eles liberam com mais facilidade o Paulo Baia, que está hoje no elenco do técnico Renato Gaúcho. E além do Paulo Baia, tem o Lautaro Dias. E aí a situação é um pouco mais delicada, porque o atacante, ele fez 17 partidas na Série A no ano todo pelo Cruzeiro, 5 pela Série A e tem 2 gols marcados. O técnico Leonardo Jardim tem ele no seu elenco lá no Cruzeiro. O Cruzeiro quer vendê-lo ao Ceará, né? Quer passar toda a questão salarial, porque o vovô tem com o Pedro Raul uma divisão junto com o Corinthians. E o Lautaro recebe, pelo que a gente teve de informação, uma bagatelazinha parecida com o Pedro Raul por inteiro, né? Então, o vovô tá avaliando, vem conversando ainda com o Cruzeiro, não tem nada acertado ainda. A gente espera que até o final da próxima semana a gente tenha aí definições sobre o Lautaro Dias. Então, hoje um episódio que a gente teve de tudo aqui e dois caras que deram um baile também aqui nos comentários. Realmente fiquei muito feliz aqui com a primeira vez o Thiago Rodrigues aqui, indo muito bem na bancada do Jogada do Vozão. O Yuri também sempre dando um baile. Queria agradecer mais uma vez, Yuri, pela participação. Fique sempre à vontade de participar aqui do Jogada do Vozão. Eu que agradeço, Samuel. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal do Jogada do Vozão, né? Também agradecer aqui a presença do meu amigo Thiago. Um prazerzão estar discutindo aqui, debatendo o Ceará, que é a nossa maior paixão, né? Então a gente já tem uma amizade de um longo tempo, que eu acho que o futebol também traz muito isso, né? De unir pessoas, de trazer relações que a gente não imaginava. Então é sempre um prazer. Espero estar mais vezes aqui também pra gente discutir Ceará, que é o que a gente gosta, é o que a gente acha legal e é o que a gente respira quase todo dia, né? Legal, foi uma coincidência, né? Porque eu chamei o Thiago, aí eu chamei o Yuri, aí eu falei um pro outro que viria a outra pessoa, e aí eles se conheciam, né? Já de estádio, já de projetos sociais. Fiquei feliz demais porque teve um entrosamento bacana aqui, né? Thiago, também satisfação em conhecê-lo e também pela participação aqui no Jogada do Vozão. Eu agradeço o convite, fiquei realmente muito feliz em ter essa experiência, em ter essa oportunidade. Fiquei mais feliz ainda quando eu soube que o Yuri vinha também, que eu disse, então tô em casa, vou falar sobre o Ceará, vou estar com a camisa do Ceará e vou estar com um amigo, é um cara que a gente assiste jogo no mesmo setor, no estádio, é nossa rotina estar lá, então ele compartilha da mesma paixão. Nos conhecemos em um projeto social e que a gente faz parte, mas o Ceará, a amizade iniciou no projeto social e o Ceará fortaleceu. Então a gente mantém o nosso contato, a gente sempre tá nos jogos. E eu fico muito feliz, mais uma vez reforço, por estar aqui, por estar podendo falar sobre o Ceará. Muito obrigado mesmo pelo convite. Espero que apareçam outras oportunidades, que se você precisar de pessoas para falar sobre o Ceará, conta com a gente, que a gente está aqui para compartilhar dessa paixão cada vez mais. Perfeito. Eu queria agradecer também aqui aos dois, né, ao Thiago, ao nosso querido Yuri e também a Fabiane de Paula, hoje nosso diretor aqui de imagens. Obrigado pela participação aqui, pela ajuda, colaboração. Que Júnior também chegou por aqui, mas agradecer a todo mundo que faz parte aqui do Jogada do Vozão, que toda quinta-feira, você sabe, sai episódio novo às 8h30 da noite na telinha da TV Diário. Um pouco antes já está disponível no YouTube e também no Spotify, então liga lá, compartilha com os amigos, deixa o like. E na próxima quinta-feira, a gente trazendo mais assuntos sobre o Alvinegro de Porangabuçu. E a gente te espera aqui mais uma vez com o Jogada do Vozão. Forte abraço e até a próxima, pessoal!